veículos, tudo bem, pessoal? Enem 2021. E aí, Pedro, qual foi a sua percepção para a prova? O que você pode passar para a gente nesse momento em que a prova já foi e, principalmente, o que esperar da correção? Pessoal, seguinte, se vocês querem essas e outras respostas e reflexões, fique comigo até o final desse vídeo, que eu estou trazendo algumas questões que apareceram no Enem 2021 para, principalmente, tranquilizá-los num sentido, evidentemente, de aguardar a nota. Calma nessa hora, porque eu tenho certeza que a gente vai chegar no resultado. Beleza? Olha só, já vou convidar vocês aí para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e não deixar de, ao final do vídeo, dar um like para nós, para fortalecer a aula e o canal. Galera, vamos lá. Seguinte, eu queria passar no primeiro momento uma percepção que tive com relação à prova do Enem. Primeira coisa, vocês estão vendo que eu já estou apresentando aqui Enem 2021, História do Brasil. Vocês falam para mim, Pedro, você está focando em História do Brasil? Sim, porque o Enem focou em História do Brasil. Das 13 questões, vamos colocar assim, que dá para a gente realmente direcionar como questões de História, 9 questões foram de História do Brasil. E a maior parte dessas questões, elas concentraram ali no período colonial, por algumas situações. Quer dizer, a prova do Enem, ela seguiu uma tendência, pelo menos nessa relação do Brasil colônia, de ser um conteúdo que corriqueiramente aparece nessa prova. Outra percepção importante, aquilo que nós pensamos, inclusive em outros vídeos disponíveis aqui no nosso canal, realmente se concretizou. É uma prova que a questão interpretativa, aquilo que eu chamo da habilidade e competência interpretativa do aluno, ela foi sim cobrada. Beleza? Então, aquilo que nós, da parte um pouco mais técnica da historiografia, da história como um todo, aquilo que nós chamamos de apropriação do conhecimento histórico, de certa forma ficou em segundo plano comparado ao aspecto interpretativo. E aí vamos lá. É o seguinte, eu estou trazendo alguns enunciados para vocês, porque eu não quero aqui fazer correção de questões para você bater o olho nessa aula e falar, meu Deus, errei, o que faço? Não. O que eu quero é mostrar a tendência da prova e fazer, evidentemente, com que vocês relembrem o que fizeram e eu tenho certeza que quando estiverem relembrando, vão sim fazer os apontamentos positivos que fizeram na prova. Vamos lá. Deixa eu pegar essa primeira questão. Essa primeira questão que ela tem um caráter de sociologia muito forte, né? E ela tem uma perspectiva, quando eu chamo a atenção, para a história também muito forte. Enem, gente, imagem, deixa eu pegar minha caneta aqui rapidinho, ó. Imagem, texto, né? Nós temos dois aspectos informativos. E essa imagem, o que ela me remete? Pode prestar atenção que eu estou vendo aqui um conjunto de pessoas carregando certos instrumentos na sua cabeça, nas suas cabeças, e, consequentemente, me apontando trabalho, né? Relação de trabalho, relação também hierarquizada dentro desse ambiente laboral. Quer ver? Vamos para o enunciado, para o texto 2 desse enunciado, porque eu também tenho bons apontamentos para fazer a relação, inclusive, com a imagem. A repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada ao único escravo da família ou ao de menor status ou valor. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos, conhecidos popularmente como tigres, levavam tubos ou barris de excremento e lixo sobre a cabeça pelas ruas do Rio de Janeiro. Galera, é o seguinte, olha que interessante isso daqui. A gente pode chamar a atenção para um período colonial, né? Podemos chamar a atenção para um período colonial e tudo mais. Vamos pegar aqui uma certa observação do ponto de vista um pouco mais cronológico, então 1808, a crise do sistema colonial, mas avançando ao primeiro reinado, ao período agencial e assim por diante. De certa maneira, aqui o Enem não fugiu muito da sua regra, que é trazer o ambiente da escravidão como sendo um espaço de debate. E eu acho bem interessante uma questão como essa, porque, de certa forma, ela ratifica a perspectiva hierarquizada da sociedade desses contextos. Por que eu falo isso, pessoal? O próprio enunciado, ele me remete à seguinte condição. Entre os próprios negros, ou seja, escravos,
tá bem? Claro, pegando a comunidade de escravos e tudo mais, tinha as suas hierarquias. Olha o que ele fala lá, ó. E para as próximas, era geralmente destinado ao único escravo da família ou ao de menor status ou valor social. Uma questão como essa, além de pedir para que nós reflitamos sobre a condição do Brasil colônia, no sentido do trabalho, pede para que nós pensemos a questão da escravidão, evidentemente, mas na minha visão, ela ratifica um princípio muito forte daquela sociedade, que era a hierarquização. Dentro, inclusive, das comunidades não, né? Dentro, inclusive, de negros que eram todos feitos escravos. E a imagem acima, ela me remete também a essa relação aí hierarquizada dessa sociedade. Pensar as sociedades de outros contextos, fazendo, evidentemente, atribuição de características pontuais a esse contexto. Não fugiu de uma regra do Enem. Beleza? Essa é uma questão, esse é um enunciado que eu queria trazer para vocês, para realmente comprovar como que a prova do Enem, ela é produzida. Tem uma outra aqui, olha só essa. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura e depois da leitura eu faço aí alguns comentários. Ele fala assim, ó. Eu, o Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vossa mercê que me aprove banir para essa cidade vários ciganos, homens, mulheres e crianças, devido ao seu escandaloso procedimento nesse reino. Tiveram ordem de seguirem diversos navios destinados a esse porto, e tendo eu proibido por lei recente o uso de sua língua habitual, ordeno a vossa mercê, que cumpra essa lei sob ameaça de penalidades, não permitindo que ensinem dita língua aos seus filhos, de maneira que daqui por diante o seu uso desapareça. Galera, história dos ciganos no Brasil, mas tem alguns elementos para me procurar, de certa maneira, o contexto. Dom João, crise do sistema colonial, olhando, de certa forma, também para um aspecto, de certa maneira, social. Nesse caso, focado muito nos ciganos. E é bem interessante uma coisa aqui. De certa forma, é a exclusão social, mais uma vez. De certa forma, mostra também a hierarquia, como a gente discutia na questão anterior. E eu acho que aqui, pessoal, ratifica um princípio bem interessante dessa crise do sistema colonial do Brasil, tá bem? Que, mesmo evidentemente em crise, você tinha Dom João, dentro das suas atribuições de um rei, vindo de um monarquismo absolutista, batendo o pé e tomando decisões, inclusive que afetaria a vida social e cultural das pessoas. Volto a insistir, preste atenção que essas duas questões, ela olha muito para os espaços sociais, dentro de uma relação hierarquizada, excludente e com a ação de camadas mais altas sobre outras camadas. Beleza? Então são duas questões que eu deixo aqui para que vocês pensem e, claro, gente, nós consigamos aí ratificar e principalmente perceber como que essa prova, ela tem sim uma tendência. Espero vocês em próximas aulas com várias outras observações sobre o Enem 2021. Valeu, galera! Até mais! Tchau, tchau!